Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí. Aqui quem vos fala é o professor Ronald. Estou muito feliz por você estar aí participando do nosso novo trimestre da lição BTU Dominical. É uma lição maravilhosa que estaremos estudando. O tema geral é a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Vamos ver nessa lição de forma geral muitas formas como a Bíblia nos ensina para nós termos uma saúde integral. Tá? Espírito, alma e corpo, todo o nosso ser está bem equilibrado. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de restauração na alma. E se você não está inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ok? Nós temos dezenas, mas dezenas de lições que podem ajudar você com certeza. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aí. Se você está aí na primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e prazer em servir os amados. Eu ministro cursos de bacharel em teologia, médio em teologia, treinamentos de liderança também para professores da EBD. Amém? Vamos então já para a nossa lição, a necessidade de restauração na alma. Nosso texto áureo está em Jeremias 31, 25, que diz: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, 25. A nossa verdade aplicada: somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Os nossos objetivos são três: apontar os elementos corpo, alma e espírito, apresentar o projeto de Deus para o ser humano e destacar a necessidade de restauração da alma. Nosso texto de referência está no Salmo 31, por favor você lê aí em casa, os versículos 2, 5, 7, 9 e 14, ou você pode ler todo ele, ok? Eu já vou para as nossas explicações. Na introdução, nós lemos que abordaremos conceitos do corpo, alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Bom, no primeiro ponto nós temos conhecendo a estrutura do ser humano. O espírito humano, a alma do ser humano e o corpo humano. Conhecendo a estrutura, então, vamos ver em Gênesis 1:26, está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre, né? Aí vai colocar sobre toda a criação, ok? Agora eu quero que você perceba aqui que todo ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Todo ser humano carrega em si essa característica, né, de que ele é especial. Isso independe de cargo social, cultura, independe de qualquer circunstância. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, tá? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Lembrando que dentro do hebraico, imagem e semelhança são substantivos. Aqui nós vamos ter uma ênfase de que Deus está dizendo que realmente o homem foi criado dentro de uma estrutura parecida com a de Deus, ok? Alguns atributos Deus passa ao homem, atributos que são divinos, mas compartilha com o ser humano. O espírito do homem, vamos ver aqui, é imperativo que o cristão saiba que tem um espírito. Veja 1 Tessalonicenses 5:23, o texto diz:
e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Perceba, meu irmão, minha irmã, de uma forma aqui bem simples, a Bíblia enumera as três partes ou três elementos que fazem parte do ser humano, tá? Espírito, alma e corpo. Então, o ser humano, tá? Ele tem, isso fica bem claro, ele tem esses três elementos que compõem o ser humano: espírito, alma e corpo. Agora, quando falamos do espírito humano, a Bíblia apresenta o ser humano com uma visão sistêmica. Veja, eu quero que você perceba que dentro do contexto hebraico, ou seja, no hebraísmo, em todo o Antigo Testamento, você vai perceber que o ser humano ele é visto como um sistema, como um todo. A divisão, tá? Ou a tentativa de dividir as funções de espírito, alma e corpo, tá? Ele vem do contexto grego. Mas na visão hebraica, como que Deus vê, ou como é que é visto biblicamente? É como um sistema. O que é um sistema? É um sistema onde as partes, eles interdependem das outras partes. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, que tanto o espírito como a alma, ambos se regozijam na presença do Senhor. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Perceba que tanto a alma adora a Deus quanto o espírito. Ambos, tá, se regozijam, se alegram, engrandecem, adoram ao Senhor. Tá? Então é muito importante que você perceba, e você pode procurar outros textos, que você vai ver que as funções do Espírito, né, apesar de haver mais versículos que se relacionam em questão à adoração, tá? Mas você vai ver que tem inúmeros textos que a alma também adora ao Senhor. Então a minha alma engrandece, diz Maria, ou o meu espírito se alegra. Estão sendo usados como sinônimos. Tá? Então fique bem claro que biblicamente elas são usadas como sinônimos, mas são separados, são elementos separados, mas as funções que estou dizendo que às vezes se confundem. Veja aqui, alma vem do grego psique, que é respiração, a tradução pode ser respiração, alma, ou às vezes é traduzido na Bíblia como pessoa, coração, vida, mente. E a palavra espírito vem do grego pneuma, que pode ser traduzido por vento, respiração, espírito, princípio vital, disposição mental. Isso nós tiramos da concordância bíblica, né? Concordância exaustiva de Strong, ok? Isso é uma referência de uma concordância bíblica. Humanamente, é impossível dividir suas funções. Por mais que você tenta, ou você tentar, meu irmão, colocar uma coluna das funções da alma, funções do espírito, é humanamente impossível. Tá? Sabemos que existe, fique bem claro isso. Apesar de ser claro a existência de ambas, tá? Sabemos que os dois existem. Agora, funcionalmente, fica praticamente uma missão impossível. Veja aqui alguns versículos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então existe divisão, tá? Existe separação. São dois elementos diferentes, tá? Concorda? Amém? Agora, vamos ver aqui. O texto, tá, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Desculpe, irmãos.
O texto na Revista Corrigida diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Olha só, palavra alma. Agora, na revista Almeida, revista atualizada, ele diz: invoco, porém, a Deus por testemunho sobre testemunha por minha vida. Então, a palavra alma é traduzida como vida. Já na versão da King James, diz assim: invoco a Deus por minha testemunha, ou seja, por minha pessoa. Você percebe que quando se escreve alma, não está falando da parte invisível do ser humano, está falando da pessoa toda, minha vida, minha testemunha. Então, a palavra alma, tá, aqui não se refere à parte, tá, que é invisível, a parte, vamos dizer assim, se colocássemos a parte concreta e não concreta, tá? Aqui não se refere à parte não concreta, aqui se refere a toda a pessoa, é minha testemunha, por minha vida, amém? Então fique bem claro que a alma, tá, dependendo do contexto, às vezes aponta a pessoa toda, a pessoa por inteira. Mais um texto. Jeremias 52, 29, na tradução Revista Corrigida, traz assim: 832 almas. Na King James, 832 cidadãos de Jerusalém. Na Almeida Revista Atualizada, ele coloca 832 pessoas. Está vendo, meu irmão? Você percebe que a palavra alma nem sempre se refere à parte não concreta do ser humano, mas sim se refere à pessoa por inteiro. Estão sendo levadas 832 pessoas como prisioneiros. É claro que estão levando a pessoa toda, não estão levando a alma, a parte não concreta. Então, todo o contexto nos mostra que muitas vezes a palavra alma se refere à pessoa como um todo. Essa é a visão judaica, essa é a visão hebraica, é a visão bíblica. Vamos ver mais um texto. Veja, agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E Jesus falando. Então aqui você vê que a alma está angustiada. Agora vamos ver outro texto. Jesus falando. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. E afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então você percebe que tanto a alma fica angustiada, quanto o espírito fica angustiado. Então não dá para separar. Nós vimos anteriormente que a alma, tanto a alma adora, quanto o espírito adora. Antigamente, por às vezes não termos muitas referências, achávamos que o espírito cuidava dessa parte espiritual e a alma da parte emocional. Mas quando vemos o texto, nós vemos realmente que ambas fazem essas funções. São entrelaçadas. Tá? Isso se chama visão sistêmica. Ou seja, são como se fossem engrenagens. Quando uma se mexe, a outra mexe. Tá? Isso é muito importante você compreender, porque é a partir desse ponto que vamos ver que existem as chamadas doenças psicossomáticas. Que a psique, a parte não concreta, tá, influencia a parte concreta. Espírito e alma, eles são interligados, entrelaçados, apesar de serem diferentes. Entendendo o corpo humano, aos seguintes nomes, tá, aplicam-se ao corpo: casa, tabernáculo, involucro, templo. São vários nomes que se aplicam à parte concreta.
1 Coríntios 6,16 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o apóstolo Paulo está dizendo que assim como o judeu tinha em mente de que Deus habitava no templo, também, disse o Espírito Santo, Deus, tá, habita em nosso corpo, em nosso ser, ok? Então ele está falando do corpo aqui como um tabernáculo ou um templo, né, onde habita o Espírito Santo. Agora, veja, alma e corpo, na terminologia do Antigo Testamento, são tão intimamente unidos que não se consegue fazer distinção entre eles. Olha só, eles são mais do que unidos. O corpo é a alma em sua forma exterior. Esse é o teólogo Pedersen, tá? No seu livro, que ele nos mostra. É tão importante nós entendermos isto, muito, mas muito importante, que o corpo é a alma em sua forma exterior. O que está dizendo esse teólogo? Tá? Ele está dizendo que quando o meu espírito ou a minha alma estão com algum probleminha, refletem aqui no corpo. Eu posso perceber, né, que uma pessoa não está bem espiritualmente por alguns comportamentos ou atitudes, né, que essa pessoa está tendo no seu corpo. Os seus comportamentos, tá, ou as suas ações, seus movimentos, seus gestos, sua postura corporal pode me mostrar o que está se passando interiormente naquela pessoa. Então, isso que disse o autor aqui, quando o corpo é a alma em sua forma exterior. E mais uma vez eu quero deixar bem claro que é isso que a ciência chama de doenças psicossomáticas. Psique é a parte invisível, não concreta. Soma vem do grego, que é concreto, corpo. Está dizendo que a minha alma, o meu espírito, se estiverem, vou colocar assim, enfermos, doentes, vai deixar enferma o meu corpo, vai enfermar o meu corpo, vai deixar doente o meu corpo. Talvez você já ouviu falar de uma úlcera nervosa. Úlcera nervosa é por quê? Porque a pessoa não consegue controlar seus sentimentos, suas emoções, tá? E aí fica nervoso constantemente, e aí o corpo, né, ele provoca, né, a liberação de excesso de ácido e provoca doenças no corpo. Tá vendo? É uma doença psicossomática. Então, eu vou entender como o ser humano como um sistema. Um sistema, partes que se interdependem um dos outros. A obra-prima da criação, um lugar apropriado à nossa estrutura, o propósito de Deus levou em conta o erro humano e a bondade divina. O ser humano é a obra-prima da criação do Eterno, criado conforme a sua imagem e semelhança. Como nós falamos já no início, tá? O ser humano deve ser tratado com dignidade. O ser humano, tá? Ele recebeu da parte de Deus, ou seja, Deus compartilhou com o ser humano, tá, a questão racional. O homem é um ser pensante. O ser humano é justamente o Homo sapiens, é um homem que pensa, tá? E também ele é volitivo, ou seja, tem vontade ou capacidade de escolha. E também ele tem a parte sentimental, é a capacidade de nomear suas emoções. Emoções são o quê? As emoções são criadas, tá, por fatores externos, por isso que eu coloquei aqui, é ativada externamente, as emoções. Tá? Então, se você está em casa e ouve um barulho estranho à meia-noite, aí tua emoção capta, né, esse barulho estranho
Teu corpo, aliás, capta através dos teus sentidos naturais esse barulho estranho. Isso é uma emoção, tá? Esse tremor que vem no teu corpo, né? Esse sentimento estranho, né? É a emoção, tá? A essa emoção eu posso dar um nome, né? Que vai ser meu sentimento. Tá? Sentimento é o nome que eu dou à minha emoção. Tá? Sentimento é já meu fator interno. Tá? Veja que a emoção é despertada por um fator externo e ao nome que eu dou a este fator que despertou meu sistema físico, tá? É o que se chama sentimento. Por exemplo, se eu vejo um barulho à meia-noite, pode ser que eu pense e dou o nome a esse sentimento, medo. Nossa, agora fiquei com medo, né? A essa emoção, tá? Que foi despertada quimicamente no meu corpo, eu dei o nome que é medo. Noutra ocasião, pode ser que eu escuto o barulho da porta da minha casa se abrindo e eu posso ficar feliz. Por quê? Porque eu estava esperando um parente chegar. Então, agora o meu sentimento ganhou um nome, felicidade. Tá vendo? Tá? Houve fatores externos, tá? Só que aí, dependendo, tá, da circunstância, eu posso nomear esta emoção de um fator positivo, alegria, ou de um fator negativo, medo. Amém? Então, o ser humano tem tudo isso. Um lugar apropriado à nossa estrutura. Por que Deus fez tudo isso? Qual a razão da existência do universo, da Terra e do ser humano? Se você observar, Deus é muito carinhoso. Você vai perceber que Deus é um pai. Tá? Sabe quando um pai ele vai ter a família, né, vai ganhar um filho? Compra um berço, compra roupinhas de bebê, arruma um quarto e enfeita e tal. Deus faz assim, tá? Deus vai criar o homem, ele tem o objetivo de criar o homem. Então Deus faz um universo, Deus faz um mundo, dentro do mundo deixa tudo bonito e Deus viu que tudo era bom. E depois Deus faz um jardim perfeito. E depois que está tudo pronto, esse sistema, aí faz o homem. Como Deus é amoroso, né? Como Deus é cuidadoso. Deus se apresenta com o cuidado de pai. Um pai que preparou tudo antes da presença do filho, que é o ser humano. Se você vê no texto, eu acho que Lucas, no Evangelho de Lucas, quando diz assim, Adão, filho de Deus. Tá? Então, este sentimento paternal você vai ver manifesto em Gênesis, na criação. O propósito de Deus levou em conta o erro humano, aliás. Deus nos deu livre-arbítrio e deseja que o homem escolha manter o relacionamento com Ele. Interessante, porque Deus quer que o ser humano, por livre e espontânea vontade, sirva a Ele. Mas o ser humano escolheu acreditar no adversário, ou seja, não creu em Deus. Você lembra que Deus disse assim, não coma da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis. Satanás disse, você pode comer que não morre. Então, o ser humano acredita em Satanás e come. Então, aí acontece o que nós chamamos de pecado. O não crer em Deus, escuta por favor, o não crer em Deus é o primeiro pecado, tá? Que vai romper o relacionamento do homem com Deus. Por isso o autor de Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez que Eva não crê em Deus, ela crê em Satanás. E essa crença lhe faz comportar-se, tá? Em comer, né, o fruto que não era para comer. Mas Deus manifesta a sua graça. Né? Você vê no Jardim do Éden como que é lindo os fatores, né? Você vê a lei. Não coma, senão morre. Tá vendo? Isso é lei.
né? Não faça isso se não tem punição. Mas quando o homem quebra essa lei, Deus manifesta a sua graça. Por quê? Porque por lei, pela lei que Deus disse que certamente morreria, Adão deveria morrer naquela hora. Mas Deus faz o quê? Deus manifesta a sua graça matando um substituto. Um substituto morre. E você percebe que no jardim é derramado sangue. Porque Deus vai pegar a pele de um animal, fazer vestes para Adão e Eva. É claro que não pegou a pele do animal vivo, o animal. Tá? Esse animal morreu. Houve sangue derramado. Tá? É um substituto. O salário do pecado é a morte e provocou morte. Tá? Só que isso aí é uma mensagem clara. Tá? Deus é justo. Ele faz o que ele disse que ia ter morte se houvesse pecado. E houve, só que houve a morte de um substituto. Agora, algumas pessoas perguntam, né? Mas por que Deus colocou a árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? Então nós vemos no jardim a árvore da ciência e do conhecimento do bem e do mal que provoca a morte. E a árvore da vida. E a Bíblia diz que ambos estão no jardim. E Deus lhe dá ao homem a liberdade de escolher. Por que Deus coloca isso no jardim? Por que tem que ter as duas árvores no jardim? Porque, meu irmão, minha irmã, se Deus nos deu um cérebro, Ele quer que nós amadureçamos. E nosso amadurecimento somente ocorre quando nós fazemos escolhas. Não há amadurecimento sem escolhas. As escolhas podem nos levar a acertar ou a errar, mas justamente esses acertos e erros amadurecem uma pessoa. Então, por que Deus colocou as duas árvores? Colocou porque o homem precisa exercer sua função que Deus lhe deu, a função cerebral de escolher. E Deus sabe que o homem vai errar, mas não importa. Deus planejou tudo, tá? Porque o que Ele quer do ser humano? Que ele amadureça. Tá? Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Tá? Deus proporciona tudo isso porque quer o homem maduro, quer o ser humano maduro. Diz a Bíblia que Jesus, o Cordeiro de Deus, já está morto desde a fundação do mundo. Está preparado já. Porque Deus sabe que o homem vai cair, vai pecar. Só que Deus corre todos os riscos, vamos dizer assim, calculados para que o homem amadureça. Olha para a tua vida, quantos acertos, quantos erros você cometeu. E veja quem você é. Você amadureceu? Bom, se não amadureceu é porque você não aprendeu com os teus erros. E nós devemos aprender, tá, com nossas cabeçadas que damos na vida. Amém? A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Éden. A humanidade perdeu o senso simples e claro, tá, errei aí, tá, irmãos? E claro, da sua identidade, a malícia entra no mundo. É uma pena, né? Quando o homem peca, tá? A malícia toma conta. A Bíblia diz que Adão e Eva não se envergonhavam um do outro quando estavam no jardim nus. Não havia malícia. Mas quando o pecado entra, Adão percebe sua nudez, a nudez da sua esposa, e eles criam a malícia, se envergonham. E Paulo disse assim: sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Se aceitamos Jesus, né, vamos treinar ser meninos na malícia, tá? Porque o Espírito Santo, né, habita em nós. Então, lá no jardim, a humanidade perde esse senso de simplicidade, tá? E de clareza da sua identidade, do quem eu sou, né?
Deus lhes anuncia o proto-evangelho. Eu acho muito bonito isto, porque quando o homem peca, Deus já se aproxima, toma a iniciativa, né, de lhes anunciar um futuro promissor. Disse assim: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É Deus falando com todos os três, estão lá, né, reunidos, tá? Satanás, Eva e Adão. E Deus está aí fazendo essa reunião e os três estão aí, e neste momento Deus se dirige a Satanás e disse: esta, a semente da mulher, né, vai ferir a cabeça, tua cabeça, e tu vai lhe ferir o calcanhar. Então está anunciando que há de vir um, tá, que há de derrotar Satanás. Isso se chama proto-evangelho. Pelo visto, Adão e Eva creram, posto que viveram, né? Se não tivessem crido, tinham morto. Então eles creem no evangelho que Deus lhes fala e continuam o relacionamento com Deus. É muito importante você perceber que, mesmo que Adão e Eva são tirados do jardim, Deus procura manter comunhão com o homem. E em Gênesis 4, 3 e 4, você vai ver que Caim e Abel, né, oferecem sacrifícios a Deus, oferecem um culto a Deus. Então isso mostra que Adão e Eva também tinham isso. É claro que eles aprenderam com o pai. E esse culto a Deus, tá, inclui também o sacrifício. O sacrifício é um dos elementos. E é interessante porque este lembrete sempre está claro em todo o Antigo Testamento, tá? Que há de vir, né, a semente prometida, sim, tá? Mas também que o salário do pecado é a morte. Tá? Até a vinda da semente prometida, que da semente da mulher virá, tá? Até que essa semente venha, eu tenho que ficar bem consciente que o meu pecado provocou a morte. Então, os sacrifícios, durante todo o Antigo Testamento você vai ver, tá? Porque eu tenho que me lembrar que o pecado provoca resultados negativos. O quadro atual da alma do homem. A alma humana em colapso total. É preciso fazer uma autoanálise e não somos autossuficientes para vencer. É interessante que a Organização Mundial de Saúde aponta que este século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Meus amados, nós estamos fazendo parte desse período. Mas não quer dizer isso, tá, que todos vão ficar deprimidos, ansiosos, transtornos. Podem passar por um momento desse? Pode passar. O ser humano, todo crente e o ser humano não está isento disso. Tá? Só que nós vamos ver que a palavra de Deus pode te dar, tá, dicas, forças para você vencer esses estados. A alma humana em colapso total. Milhares de pessoas têm se voltado para a psiquiatria e para a análise em busca de alívio para males mentais e espirituais dos quais padecem. A palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. Eu quero que você perceba que durante todo esse trimestre nós vamos falar desses fatores, tá? Então não perca as lições. A Bíblia, a palavra de Deus, se refere a essas doenças da alma, né? A esses problemas da parte interna, da espírito e alma, porque lembra que é uma questão sistêmica, tá? Quando essas partes invisíveis estão enfermas, o corpo fica enfermo. Então nós vamos ver que existe na palavra de Deus, tá, referências para essa cura e tem aplicações também. É preciso fazer uma autoanálise. Antes de tudo, né, é importante entender, tá, que quando nós queremos a saúde, tá, da nossa parte espiritual e emocional, tá,
nós temos que aprender a nos analisar a nós mesmos. Eu tenho que parar, pensar, tá? De preferência em um lugar sozinho, no silêncio. De preferência, se você quiser sozinho, tá? Coloca um fundo musical, né? Sem letra, tá? Suavemente, e aprenda, né? A fazer uma autoanálise. Veja, a inquietação ou a ansiedade aumenta quando somos incapazes de compreender os significados em nossa vida. Veja, quem é você? Qual a razão da tua existência? Por que você está aí onde você está? Quando eu não consigo compreender os significados, eu fico inquieto, eu fico ansioso. Por isso é importante você isolar um pouquinho, tá? E você respirar fundo, aquietar-se e pensar: quem sou eu? Pensa em você. Quem é você? Qual a razão da tua existência? Você vai achar a resposta. Vai sim, tá? É só você começar a pensar, tá? É muito importante isso, porque a palavra de Deus, tá, nos traz essas explicações. E o que dizer então da escravidão da culpa, né? Quando ela oprime quem não aceita o perdão oferecido por Cristo? Quantas pessoas estão sofrendo com sentimento de culpa, porque não aprenderam a aceitar o perdão que lhes oferece Cristo? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é muito importante isto, tá? Que nós aprendamos a aceitar o perdão que Deus nos oferece. E quem é você? De forma geral eu vou responder. E você vai ter que fazer uma análise, uma autoanálise na tua vida. Quem é você? Nós já vamos responder conforme a própria lição. Você é um ser importante, criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para representar Deus. Quem é você? Você é um representante de Deus. Honre este papel, ok? Bom, 3.3, nós não somos autossuficientes para vencer. Deus deixou claro isto em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando o povo manifestou incredulidade. Olha só, irmãos, a Bíblia diz em Números 21, 5 ao 9, que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos trouxeste aqui para morrer neste deserto? Eles manifestam incredulidade. Eles não creem que Deus vai cumprir sua palavra de colocar eles em Canaã. E a Bíblia diz que Deus ficou triste com isso. Então, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Todos esses textos que eu coloquei aí, nos mostra justamente que o pecado daquele povo é não crer, porque não creram, perderam Canaã. Deus se irou e disse: esse povo vai morrer no deserto. E o povo que não creu, morreu. Só entrou em Canaã quem creu. Deus dá uma palavra a Moisés. Você vai ver que nesse contexto, quando o povo peca, Deus manda serpentes venenosas e tem muita gente morrendo. E o povo reclama com Moisés, o povo clama, aliás, para Moisés interceder. Moisés chega a Deus, intercede, e Deus dá uma palavra a Moisés. E todo aquele que crê nessa palavra, é liberto do poder da serpente. Então, o fator aqui é crer. Presta atenção. Disse o Senhor a Moisés. Aí vem a palavra. Disse: faz uma serpente.
E será que viverá todo mordido que olhar para ela? Olha o que Deus está dizendo. Quem crê naquilo que eu falo vai ser curado. Você vai fazer uma serpente bem alta e a pessoa basta olhar e vai ser curado. Olha só aqui que estou dizendo. Não precisa fazer voto de sacrifício. Não precisa, tá? Jejuar uma semana. Não precisa ficar no monte em vigília. Não precisa nada disso. Neste momento, o que vale é crer naquilo que Deus disse. Olha para a serpente e você vai ser curado. Não precisa fazer mais nada, só olhar. Não precisa nem falar nada, só olhar. O que é esse olhar? É crer que Deus disse, fazer aquilo que Deus disse, que Ele disse que era para fazer. Eu creio que eu vou ser curada ou curado só de olhar. Mais nada, tá? Então, muitas vezes, as pessoas inventam modismos, tá, para alcançar algo de Deus, como se fosse algo por mérito. E Deus está dizendo, aprenda a crer, aprenda a depender da minha palavra. Você não é autossuficiente, você não tem condições, tá, simplesmente de merecer. Creia que você recebe. Não é assim também acerca de Cristo? Jesus pegou esse texto e disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Você percebe? Jesus pegou e deixou bem claro que o fator aqui é crer. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que você desfrute o melhor de Deus. Basta crer. Crê somente. Amém? Muito bem, nós apontamos os elementos do corpo, alma e espírito, apresentamos o projeto de Deus para o ser humano e destacamos a necessidade de restauração da alma. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas e não esqueça, da próxima semana estamos juntos e vamos falar muitas coisas edificantes. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.